A paz do Senhor para todos que nos assistem, nos ouvem. Nós estamos aqui mais uma vez compartilhando a respeito do livro Em Evidência, que é de introdução ao Novo Testamento. Na aula passada, nós falamos um pouco aí a respeito da sociedade romana. Foi bem pouco, né? Só foi dando algumas sínteses só. E nessa lição nós vamos falar um pouco a respeito da habitação. Nós sabemos que a habitação, a arquitetura dos judeus para a época, a construção dos judeus para a época, sofreu muita influência, sofreu influência também dos gregos, né? A Grécia, ela influenciou muito na linguagem, na cultura, em termos de construção dentro da sociedade. E os judeus construíram as suas casas, construíram baseado nessa influência, né? Nós sabemos que no princípio Moisés no deserto ele constrói tendas como peregrino e tinha algumas tribos na época, nesse período no Novo Testamento, que viviam sob tendas, né? Uma dessas tribos eram os essênios, que não concordavam com as regras do templo, mas no contexto geral, nós vamos ver aqui casas sendo construídas à base de estuques. Nós vamos ver aqui. Então, o Novo Testamento, o tema central desse livro é formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. A unidade 1, capítulo 3 e lição 3. Então, o Novo Testamento, a temática é o Novo Testamento e a sociedade. Habitações, 3.2, ponto 1, vai nos falar um pouquinho a respeito das habitações. Tendas cobertas de peles de animais ou pelos de cabra. Isso não era no contexto geral. Muitos ainda faziam as suas habitações nesse período, né, com cobertas de animais, pessoas que viviam em tendas ainda. E isso aconteceu nesse período. As casas do Novo Testamento já tinham alcançado outro padrão. E nós vamos ver aqui modelos arquitetônicos deixados pelos gregos. Não tinham janelas, o assoalho era de chão batido, forrado de palha ou junco. Normalmente, essas casas, as casas dos judeus no Novo Testamento, eram construídas num cômodo. Então, nesse cômodo, ele guardava os seus animais, ali ele dormia, ali ele fazia suas refeições e muitas vezes acontecia, às vezes numa visita ou outra, as pessoas dormirem na laje, né? Na chamada, eles chamam de laje, ou seja, na cobertura. Então tinha uma escada lateral, tá certo? E as pessoas dormiam ali. A formação desse forro era de palha. Nós vemos uma passagem que 4 homens levam um paralítico até Jesus e, não conseguindo entrar na casa de Jesus, eles sobem no telhado, a Bíblia diz. Ou seja, eles sobem na cobertura e eles começam a abrir um buraco. Então, é uma evidência de que não era um material tão resistente quanto nós temos hoje, nesse período, que é o concreto, né? Então, esses homens abriram, porque tinham uma facilidade, porque era feito com palhas, né? Eram estucadas
e forradas com palha e com argila. Por isso, eles conseguiram fazer um buraco no teto, na casa de Jesus. Então, nós vemos alguns compartimentos. Parte ficava o animal, parte ficavam os utensílios. Aí nós vemos aqui as cadeiras, mesas, camas e utensílios rústicos. Nesse período, quem tinha cama era só os ricos. E era uma cama forrada com palha e cobertas de pele. E o pobre mesmo, ele dormia no piso, né, no chão pisado. Tá certo? Aí nós vamos ver aqui pão, as refeições no 3.2.3, vai nos falar um pouco a respeito das refeições. Então, a refeição típica do judeu para esse período era pão, queijo, manteiga, mel, frutas e carne. Então, essa era a dieta do judeu no Novo Testamento. Muitos, hoje em dia, os judeus ortodoxos, eles ainda guardam esse conceito dessa culinária, né? Ou dessa dieta. As indumentárias ou as vestimentas, os homens usavam calção, né, na parte interna, na parte íntima, as túnicas e sobre a túnica a capa. Com a mulher também não era diferente. As mulheres usavam túnica e capa. Normalmente era amarrado com um cinto de couro. Ornamentos no 3.2.5. Havia-se muitos ornamentos para a época, nesse período. Então, está aqui argolas, pulseiras, broches, anéis, pingentes, cordões e braceletes. Existe um momento nas Escrituras que Pedro escreve a respeito do dom, ele evidencia a importância do caráter de Cristo na vida do homem e da mulher, e ele evidencia, quando ele traz evidências sobre as mulheres, inclusive até fala de submissão, ele trata um pouco a respeito disso, não no sentido de escravidão, mas no sentido de compartilhamento, né? No sentido de obediência à palavra. Ele faz menção de que o ornamento não seja no externo, né? Mas seja no interior. Ele está falando de algo espiritual. A evidência que Pedro dá é sobre isso, né? Então, não é uma regra isso, mas a forma que Pedro coloca evidenciando o que é espiritual. Ele podia falar da vestimenta, né, mas ele falou dos ornamentos. Então, no 3.3, vai nos falar um pouco a respeito dos grupos políticos religiosos. E muitos desses afligiram Jesus no momento da sua trajetória, né? Ali na região da Judéia, da Galiléia. Então, no 3.3.1, vem nos falar a respeito dos fariseus, opositores dos saduceus, criam numa lei oral e em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Os fariseus eram uma classe religiosa, né, que se baseava nos seus conceitos dentro da lei ou do Torá, mas muitas vezes Jesus pronunciou que eles eram hipócritas, porque eles falavam, eles pregavam, corrigiam daquilo que eles não viviam, né? E é isso. No 3.3.2,
uma outra classe religiosa, eram os saduceus, eram praticamente mais políticos do que religiosos. Era uma seita ou um grupo de judeus presente na Judéia. Muitas vezes Jesus foi abordado também por saduceus que não acreditavam na ressurreição. Grupos políticos religiosos ainda, mas nós vamos ver os zelotes, que é o 3.3.3 do nosso livro. Eles eram inimigos de Roma. Eles resistiam o governo de Roma, as regras de Roma. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam um Messias guerreiro. Muitos acreditavam, e muitos dos discípulos acreditavam que Jesus ele era um líder guerreiro e que ele iria livrar Israel das mãos do Império Romano. E um desses fatos ocorre com os discípulos no caminho de Emaús, quando eles, sem saber e sem entender que era Jesus já ressuscitado que vinha caminhando com eles questionaram Jesus, falando se ele não sabia daquele que havia sido morto, que ele livraria Israel da mão dos líderes, né, de Roma. Certo? Aquele que iria nos livrar, eles citam dessa forma. Então, os zelotes eram extremamente políticos e rebeldes. Aqui no 3.3.4, nós vamos falar sobre os essênios. Os essênios, eles repudiavam a forma de culto praticada no templo de Jerusalém, porque consideravam degradada. Então, os essênios, eles viviam isolados no deserto, sob tendas, porque eles não queriam se submeter às regras da religião ou do farisaísmo, né, ou dos cultos praticados. Então, eles se isolavam, eles construíam suas próprias tribos, suas próprias casas, e muitos viviam debaixo de tendas. No 3.3.5, nós vamos falar sobre os herodianos. Nesse período, houve muitos Herodes, né? Então, nós temos Herodes o Grande, aí o filho de Herodes o Grande, o Herodes Antipas, e Herodes teve vários irmãos, Herodes Filipes, Herodes Arquilau, Herodes Agripa I. Né? Então, essa é a família dos herodianos que viveram, que marcaram história nesse período. Ponte entre as forças de ocupação romana e os palestinos. Eram os saduceus da extrema esquerda, mais uma movimentação política religiosa, né? Político-religiosa. Aí os herodianos. Quando nós olhamos no panorama geral, nós vamos ver uma grande complexidade, né? Um quadro crítico de uma crise política e religiosa, né? Jesus ele entra em cena nesse cenário, né? De um povo cercado, oprimido pelo Império Romano e, como se não bastasse isso, toda essa divisão, né? Dos saduceus, fariseus, herodianos. E hoje não é diferente, né? Nós vemos muita divisão, né? Jesus ele continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo de Deus, mas ainda existem aqueles que uns acreditam, outros não acreditam, uns acreditam no batismo com o Espírito Santo, outros não acreditam no batismo com as águas, falam que não precisa. Então, há uma crise ainda, mas Jesus ele continua, o Espírito Santo de Deus continua operando, salvando, batizando com o Espírito Santo de Deus e levando para o céu. Tá certo?
Ainda tratando dos grupos religiosos, nós temos os saduqueus. Esses eram radicais e opunham-se radicalmente ao paganismo e à imoralidade perpetrada por Roma. Então, eles não aceitavam, resistiam todas as regras, né, impostas por Roma, principalmente quando se tratava de imoralidades, porque Roma vivia momentos de imoralidade também nesse período. Ainda dentro do quadro político-religioso, nós temos os samaritanos. Não pertenciam ao povo judeu, eram inimigos dos judeus. A classe samaritana, ela surge, ela vem de um contexto histórico já desde do cativo, do exílio, né, babilônico, e traz sobre si conceitos e ideologias que fogem até ao judaísmo. Então, existia uma inimizade remontada à época do exílio babilônico. Jesus ele se depara numa situação com a samaritana e ela entra nesse contexto com Jesus, né? Não sabe que os samaritanos não falam com os judeus, ou os judeus não falam com os samaritanos? Ela estava expressando esse momento da história. Havia uma inimizade dos judeus com os samaritanos, e os samaritanos eram também um tipo de uma seita. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado diante de uma opressão governamental pagã, né, liderada por Roma, e dentro de todo esse contexto, muitos desses e dessas seitas, né, dessa classe religiosa, viram Jesus sendo açoitado, Jesus sendo crucificado, cada um olhando Jesus e condenando Jesus de uma forma. E só os discípulos de Jesus é que guardaram o conceito e sabiam que ele era o mestre. Então, nossa referência é o IBAD Glória, a nossa referência é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, né? O nosso canal é o Núcleo IBAD Glória, no YouTube. Dê o seu like, participe conosco, né, na divulgação desse canal. Esse canal ele foi construído para divulgar o reino de Deus, ok? Um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.